Então vamos lá, tá valendo então aqui o nosso 11º episódio. Dessa vez eu anotei aqui o 11º, que o pessoal me sacaneou no último episódio, eu falei o número errado, né? Então eu anotei aqui para não esquecer. Então, 11º episódio, um convidado aqui bastante especial. Eu falo que é especial porque conheço desde lá atrás, da época da XP, né? E tem uma trajetória brilhante aí no mercado financeiro. Hoje é estrategista-chefe e sócio lá da Avenue, lá nos Estados Unidos, que também, eu vou deixar, óbvio, o nosso convidado falar bastante da Avenue, mas eu sou um pouco suspeito, porque eu acompanhei o surgimento da Avenue, o crescimento, e posso dizer categoricamente que a Avenue conseguiu uma coisa muito, muito difícil, que é democratizar os investimentos, o acesso aos investimentos diretamente no mercado americano. E eu deixo aqui meus parabéns já e essa introdução. Então, William Castro, por favor, fica à vontade para se apresentar, falar da sua trajetória aí do mercado financeiro e, claro, da Avenue, a sua casa atualmente. Bom, Renato, obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelo convite, um prazer falar com um amigo de longa data, né, de bastante tempo de XP, já estamos ficando velhos, né? Estamos velhos, estamos os dois aqui com o cabelo branco, cara, o meu já está bastante também, viu? Eu já não reclamo de cabelo branco porque a testa foi aumentando, então é melhor que fique branco do que a testa for aumentando até o resto, Pô, é duro, né? Cara, a gente ainda tem cabelo, o pessoal tá falando que a gente é dinossauro no mercado financeiro, vê se pode. Exatamente. Mas eu comecei a carreira no mercado financeiro lá em 2004, né? 2013 eu ainda estava na faculdade, ainda fazia era só o Folha Invest, né? As pessoas nem vão lembrar disso. Não lembrar, o pessoal não vai lembrar não, certeza. Eles tinham um negócio, umas carteiras que você brincava como se fosse carteira real, né? Chamado Folha Invest, era como se fosse um jogo lá. E aquilo ali gerou interesse na faculdade de economia, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, e aí lá comecei minha carreira na Solis, corretora de valores, uma corretora local, que depois virou Sampo mais recentemente. Passei por um banco de investimento lá também local, chamado Colliver, depois o Banco Alfa, que é um banco já nacional. E depois, em 2008, parei na XP, e ali foi onde a carreira andou, né? Porque a XP foi um grande case de sucesso no mercado nacional. Eu estive na XP de 2008 a 2014, entrei como, eu diria, analista de ações júnior, pleno, sênior, virei analista-chefe, frente à PMEC, porta-voz da empresa. A XP abriu várias portas, assim, de conhecer muita gente, inclusive o Renatão aí. E foi uma grande escola para mim, foi bacana. Depois eu saí em 2014, passei um tempo fora, passei um tempo na Inglaterra, voltei para montar uma gestora de ações, né? Uma coisa que Renato, a gente tem paixão aí por esse mercado de renda variável. Total. E aí eu tava com um projeto, a gestora é um projeto mais de longo prazo, né? De basicamente você montar o histórico ter uma cota com histórico, um bom rendimento, e aí depois você vender esse fundo, né, para uma rede de distribuição. E aí nisso surgiu na minha vida o Roberto Lee, que é o CEO da Avenue, e o fundador, o mentor, o cara que pensou a Avenue, né? E ele veio com uma proposta que eu achei interessante, assim, né? Essa ideia de, acessar mercado internacional, né? É uma coisa que já existia desde a década de 70, desde a década de 70, porque é emblemático que o Banco do Brasil, dá para ver que tem lá atrás o prédio do Banco do Brasil é de Brasília, né? Mas desde a década de 70 ele tinha uma agência aqui em Miami, né? E ele oferecia já acesso a investimento internacional aqui, então sempre existiu, né? Ainda mais Miami é um hub para isso, né? Dos latinos, né? Mas ele nunca foi acessível para o investidor de varejo, né? Investidor pessoa física, né? Se você tem $1 milhão, você consegue acessar aqui, você sempre conseguiu, né? De $1 milhão para cima, né? Algumas corretoras até baixaram esses mínimos, mas normalmente o atendimento ele ficava devendo um pouco, então eu diria que assim, $1 milhão você sempre conseguiu acessar o mercado internacional, pelo menos, né? Mas nem todo mundo tem isso como um percentual da sua carteira, uma parte só da sua carteira para alocar, né? Poxa, e o cara que quer alocar $50 mil, $100 mil, $200 mil, ele nunca teve muito acesso, essa que foi a verdade. E tem um detalhe, né? Quando eu tinha acesso, eu falo até porque lá atrás eu tinha conta na TD Ameritrade, né? E, eu sou um cara de mercado, então para eu ir lá e abrir minha conta é relativamente simples, apesar de ser um passo a passo bem chato e complicado, que aí entra outro ponto, né? Depois que você abriu a conta, que já levava um tempo, você tinha que mandar o W8 fisicamente, né? Naquela época, e depois você tinha que fazer o processo de câmbio, que era uma outra dor de cabeça que vocês acabaram
aí também solucionando bastante esse problema, né? Exatamente. Eu fiz, e aí quando o Lee surgiu, o Lee me convidou em 2018 para fazer parte do time e montar isso, eu resolvi fazer essa experiência, né, de investir fora, né? Eu sempre investi no Brasil, eu sempre gostei de tomar risco em renda variável, meu dinheiro sempre teve todo em ações. No Brasil eu me sentia ok com isso. E aí beleza, bom, vou investir em algumas ações nos Estados Unidos. E eu fiz esse processo exatamente que tu falou e eu vi, cara, como esse negócio não é simples, né? Para a Nada gente que é de simples. mercado, não é simples. Então, assim, para o cara que saiu ontem da Caixa Federal e está começando a investir em outros lugares, ou saiu do Banco do Brasil, Bradesco, não interessa. Falei, cara, esse cara nunca vai fazer isso que eu fiz. Que é mandar o dinheiro de um jeito, aí o dinheiro some e reaparece 3 dias depois numa conta gringa e tu não entende muito bem, tu fica clicando, vai atrás, aperta aqui, aperta ali para tentar entender as coisas. Falei, cara, nunca que o varejo vai fazer, vai tomar esse risco. E não. E aí, então, eu vi que ali existe uma oportunidade realmente de oferecer isso. Então, ou seja, aquele viés que a gente tem de alocação doméstica, não é só porque o juro é alto no Brasil e porque a gente é um país do futuro eternamente, é porque realmente nunca teve acesso, né? É legal, tem boas ações, tem um sistema financeiro forte, tem bancos bons, tem empresas de commodity das melhores do mundo, mas a gente não tem um monte de coisa que a gente poderia ter e que a gente gostaria eventualmente de investir e não consegue. E eu vi que ali tinha uma oportunidade. Hoje faço parte do time da Avenue Securities, que vai em 4 anos aí de operação, conseguiu sair de um ramp bem legal de 0 para 500 mil, mais de 500 mil clientes. Hoje já com uma operação também forte em B2B, tem vários escritórios que são nossos parceiros, que usam a nossa estrutura para oferecer investimento offshore. E a gente entende que existe um espaço ainda muito grande de pessoas que podem acessar e que querem acessar o mercado americano de uma forma simples, fácil, rápida. Em 15 minutos você faz o teu cadastro, a gente providencia documentos para o teu imposto de renda, o onboarding de câmbio é muito fácil, você faz alguns cliques e o dinheiro já está aqui nos Estados Unidos, da mesma forma que ele volta também facilmente, né, para o teu bolso aí no Brasil. Então, a gente está bem animado aí com o que ainda tem por vir. Não, e sensacional, acho que o ponto principal, como você colocou, é conseguir simplificar esse processo para pessoas comuns, né? Eu falo isso com propriedade, que eu tenho vários amigos aqui que não tem nada a ver com o mercado financeiro e, cara, boa parte deles já tem uma conta na Avenue, né? Eles falam, pô, o que eu faço, onde eu vou investir e tal, mas eles realmente têm uma posição de que é bem simples de usar, né? Claro que você acaba tendo um mundo todo à sua disposição em termos de ativos, né, que aí a gente vai entrar no nosso tema, que é a diversificação internacional, né, a importância da diversificação internacional, como você colocou muito bem, né, o Brasil é um país que vem melhorando a cada dia, é até um exemplo no sistema financeiro global, até em termos de segurança, né, o quanto que a gente já é evoluído aqui no Brasil, mas a gente tem uma carência muito grande quando a gente fala na parte de investimentos, né, os produtos disponíveis no mercado brasileiro, principalmente quando a gente fala de renda variável, né? Uma bolsa extremamente concentrada em commodities, como você colocou, em estatais e bancos, né? E aí, quando você entra no mercado americano, nossa, é um mundo inteiro à sua disposição. Literalmente, você tem acesso ao mundo através do mercado americano. Então, fala um pouco sobre isso. Acho que a importância realmente de você ter uma conta na Avenue, de você fazer essa diversificação internacional. O quanto que isso é importante para o cliente normal, né, para o investidor? Principalmente pensando em quem está aqui no Brasil. Dá para aí tu quer, eu vou ficar aqui até amanhã, tá? Porque tem um monte Pode, de tem. Fica à vontade, por favor. tem vários argumentos, mas vou pegar um, já que a gente é de renda variável, né? A gente gosta bastante de falar disso. Pegar esse argumento, esse teu argumento final, né? Tu falou de empresa estatal e a gente está vendo que assim, acabei um call exatamente anterior, a gente estava definindo um pouco a gente tem um relatório chamado Seleção Avenue, onde a gente direciona alguns ativos para quem quer começar a investir. Então, para quem busca empresas de dividendos, para quem busca ativos imobiliários nos Estados Unidos, ETFs, enfim, são diferentes perfis. E a gente estava conversando o seguinte, poxa, 2022 até agora foi o ano do petróleo. Assim, basicamente, o que andou no S&P foi empresas de petróleo. E, assim, a pior performance do S&P entre as empresas de petróleo foi uma alta de 14%, enquanto o S&P cai 15%. Então, ou seja, foi realmente bem distinto. E aí, quando você pega as ações da Petrobras, né, por exemplo, que é uma empresa de petróleo, então deveria ter tido um ano excelente, né? Elas, no ano, acumulam uma alta de 2% no Brasil, na Bolsa Brasileira. Eu estou falando da Petrobras em reais, tá? Não estou nem falando em Sim. dólar. 2%.
A gente pega, cara, na média, assim, essas ações elas subiram 40, tá? Assim, dá para pensar em Exxon, Chevron, Marathon, Occidental Petroleum, das empresas que o Buffett investiu, mais de 100%. Então, e aí você vê que, poxa, mesmo para você, a gente é bom em commodities, né? O Brasil consegue produzir petróleo, inclusive, a baixo custo, mesmo prospectando lá 5 mil metros debaixo d'água. E, cara, mesmo para empresas de petróleo, talvez a melhor forma de você se expor, né? Eu acho que o petróleo vai continuar bem, por isso, aquilo. A melhor forma não é o veículo que você tem no Brasil, estatal, especialmente, né? Só pegando o gancho até que você colocar, fortalecer o teu posicionamento. Beleza, você tem Petrobras e você tem outras duas que são small caps ainda no Brasil, né? Então, assim, a acessibilidade que você tem 3R e Petro Recôncavo, que é mínimo. Você tem 3 empresas, sendo que uma é estatal e 2 são small caps, né? Então, assim, querendo ou não, você tem um risco muito concentrado quando você tem essa disponibilidade de ação num setor específico, né? Perfeito. Esse exemplo, ele é muito emblemático, porque, assim, aí ele já nos ajuda a dimensionar um pouco o que é mercado global, assim, né? É como quando você vai num supermercado, é tipo assim, o mini mercado da esquina, aquele que tem um produto só ali, eventualmente, se faltou, beleza, você vai ali, quebra o galho, né? E quando você vai para um hipermercado, que tem uma variedade gigante, né? É um pouco disso, né? O mercado brasileiro, ele representa pouco mais de 1% do mercado global. O mercado americano ele não representa 100%, ele representa uns 45% a última vez que eu vi, né? Porque você tem ainda mercado chinês, mercado japonês, tem a Europa inteira, enfim. Mas o mercado americano ele é o maior mercado do mundo e ele representa aí mais de 40% do mercado global. Então, assim, é como se você fosse no supermercado e se não tivesse 1% só dos produtos na gôndola, nas gôndolas, ou tivesse acesso só a esse 1%. Esse é um pouco do mercado brasileiro, né? De novo, eu usei um exemplo de uma empresa super conhecida no Brasil, de uma coisa que é commodity, que a gente é conhecido como bons produtores e tudo mais, e ainda assim, o veículo de exposição nacional ele não foi melhor, né, para você se expor e surfar isso, né? Então, esse é um ponto, assim, você ter acesso a muito mais alternativas, e falei de um exemplo que a gente tem no Brasil. Agora tem vários outros exemplos que a gente não tem no Brasil. A questão de a guerra de Rússia e Ucrânia levantou muito a expectativa, ou enfim, chamou atenção para empresas que se relacionam de alguma forma com guerra, com armamento, com tecnologia nesse sentido. Então, você pega lá General Dynamics, Raytheon, são empresas americanas. Né? A própria ideia do GPS, que hoje qualquer pessoa tem no celular, surgiu de uma empresa de satélite e de defesa. Então, assim, essas empresas de defesa elas são intensivas em tecnologia, você não tem nenhuma para se expor no Brasil, ou quando muito você tem uma de armas, e aqui nos Estados Unidos você tem uma variedade. Quando você pega para cybersecurity, né, outro espectro de guerra, mas guerra cibernética cada vez mais presente, e cada vez mais a nossa vida fica online. Quando eu falo nossa, a nossa e a da nossa empresa, do Banco do Brasil que está ali atrás, do governo brasileiro que está ali atrás e pode sofrer algum ataque. Cada vez mais a vida ficando online, cada vez mais você precisa de proteção online. E o Brasil hoje não tem grandes players, especialmente em bolsa, que te possibilitem. Inclusive, um dos setores aí que a gente mais gosta aqui no fundo, né? A gente tem CrowdStrike aqui na carteira que você vai achar algo minimamente próximo, acho que não tem, é impossível de se achar no mercado local, né? Não, exato. A gente acabou de passar por uma pandemia onde todos os holofotes foram para as empresas de biotecnologia, né? Até gerou um certo boom, exagero, aquela coisa normal de mercado, mas você viu ações como Moderna, BioNTech, entre outras, que, de novo, outra coisa que o Brasil carece de alternativas de investimento. Games, tecnologias, semicondutores. Então, assim, a verdade é que, assim, eu amo o Brasil, sinto falta pra caramba do Brasil em diversos aspectos, mas em termos de economia, né, o Brasil é uma economia que ficou sempre sendo a economia de promessa, do futuro, e que não se dinamizou. Então, você pega a fotografia do Ibov de 20 anos atrás e a fotografia do Ibov de 20 anos atrás, ela não se alterou significativamente. O mundo mudou muito. Sim. 20 anos atrás, cara, assim, 20 anos atrás, eu lembro do celular, não era nem perto disso aqui que a gente tem hoje, né? Poxa, 20 anos atrás, a gente está falando nos anos 2000, cara. Eu ainda estava no colégio, né? Eu lembro que tinha ficava jogando cobra, aquela cobrinha do Nokia. Então, assim, cara, 20 anos atrás, parece que assim, foi assim, há 100 anos atrás. Não, foi 20 anos atrás, o mundo mudou muito. E você pega o Ibovespa, ele continua tendo Petro, Vale e Bradesco.
Antigamente tinha Itaú e tinha Unibanco, era separado, tinha as empresas de telecom que diminuíram participação. O que aumentou ali que apareceu foi Ambev e VEG. Não, a Ambev já estava, na verdade, a VEG que subiu, mas muito pouco, né? Enquanto você pega o S&P 500, as 10 maiores do S&P 500, cara, se não me falha a memória, só 2 empresas continuam lá, que estavam 20 anos atrás, é a Microsoft e a Johnson Johnson. A Johnson Johnson, se não me engano, era a segunda ou terceira, caiu para a 10ª, está quase caindo, está quase saindo das 10 maiores, mas ainda está ali. A Microsoft que se manteve bem, ela estava um pouco mais para baixo, hoje já está terceira. Mas fora isso mudou tudo, né? Google, Apple, Facebook não estavam lá 20 anos O atrás. dinamismo é completamente diferente, né? Exato. Então, assim, um número de alternativas muito maiores, uma economia mais dinâmica que propicia gerar, né, assim, buscar rendas e retornos. Uma coisa que a gente não falou aqui, moeda forte, né, querendo ou não, e acho que esse talvez seja o principal, né? Em 25 anos, a moeda brasileira ela perdeu 80% do seu valor. Se fosse uma cripto, né? Uma cripto que perdeu 80% do seu valor. Poxa, é um projeto que micou, né? O pessoal está falando aí da Luna, da Terra, né? Sim. Poxa, o real ele perdeu 80%, né? E doeu ainda mais, porque ele foi perdendo aos poucos, né? Não foi assim do dia para a noite. Então, a gente tem grande parte da nossa renda atual e futura já extremamente vinculada ao Brasil, né? Se você trabalha no Brasil, se você é funcionário público, se você é dono de uma pizzaria ou um médico, você está 100% comprado em Brasil. Né? Porque você quer que a sua pizzaria cresça e o Brasil precisa crescer para a sua pizzaria vender mais. Funcionário público, se o Brasil for muito mal, ele corre risco, né? O médico também, né? Seja de insegurança de vida, seja de trabalhar em um hospital sucateado e por aí vai. Então, assim, de certa forma, o brasileiro ele já tem, grande parte da renda futura dele já depende do Brasil dar certo. Então, quem sabe diversificar e botar um pouco da renda atual da poupança atual, não colocar tudo também no Brasil. Diversifica, né? Porque, poxa, se o Brasil eventualmente não for tão bem, pelo menos eu estou diversificado. Que, inclusive, isso é um comportamento muito comum do investidor estrangeiro, né? Que já é muito mais educado, disciplinado, né? Inclusive, a parte de investimento em ações, né? O número de pessoas que investem em ações nos Estados Unidos versus o número de pessoas que investem em ações no Brasil também é uma disparidade, assim, muito, muito grande. Exato. Aqui, assim, eu tive recentemente em Omaha, no Nebraska, né? No evento do Warren Buffett. Cara, é super legal ver aquela ideia de que o longo prazo ele existe, né? A gente que defende mais, especialmente sendo fundamentalista, ou gostando de... A gente sempre defende essa ideia de investimento a longo prazo, que no Brasil é sempre muito complexo, né? Vem um Joesley Day, chacoalha tudo e, nossa, que isso? E aqui nos Estados Unidos, assim, eu conversei com alguns investidores, eu lembro de conversar com o Bob, o senhor lá que tinha as ações da Berkshire desde 1986, cara. O cara carregava essa ação de Berkshire desde 86. Tinha outro que estava com o filho dele, e o filho dele tinha 20 e poucos anos, e ele começou comprando na década de 90 as ações, né? Então, assim, o cara vinha comprando ações da Berkshire, e as pessoas veem isso como uma poupança. É que nem quando você compra um imóvel, né? Para me aposentar, vou comprar uns imóveis e vou alugar, e vou viver da renda desses aluguéis. Cara, aqui, assim, muita gente faz, assim, eu vou comprar uma ação e eu vou viver da renda dessa ação. Não do sobe e desce da ação, mas especialmente focado em yield, daí no caso, né? O cara compra, paga um dividendo lá de 4%, 5% ao ano, e o cara faz a conta, bom, quanto é que isso vai me render de renda, e essa é a minha renda, assim, é como se fosse um aluguel mesmo. Estou emprestando meu dinheiro para essa empresa, né? Está alocado o meu dinheiro nessa empresa, e eu quero receber uma renda dessa empresa, né? É o dividendo. Você colocou um ponto muito importante aí, que é o que a gente passa aqui, bom, a gente lembra da época da XP, e acho que um dos grandes pilares da XP do sucesso é a parte educacional, né? E é muito desse ponto aí que você falou, o investidor americano, ele sabe que o que vai entregar maior resultado ao longo do tempo é a empresa. Quem move uma economia, todas são as empresas que movem a economia, consequentemente é o que vai entregar maior resultado visando o longo prazo. Se a gente pega até esse comportamento, fazendo um paralelo Brasil, os Estados Unidos, você vai saber melhor do que eu, é claro, mas se a gente pegar o momento atual do Brasil, aumentou a taxa de juros, e aí você acaba tendo oportunidade, porque tem empresa barata do mesmo jeito, você vê um movimento contrário, né? O pessoal saindo das ações, né, vendendo muitas suas posições em ações ao invés de estar comprando. E aí você pega o movimento que está acontecendo no mercado americano agora, se a gente pegar basicamente desde 2009, né, pós a crise do subprime, a gente basicamente teve
só o mercado em alta, né? Tirando 2018, se eu me lembro bem, acho que caiu 5% o S&P aí, mas a gente vê um movimento contrário, as pessoas investindo cada vez mais no mercado, né? Claro que você tem aquela questão do auxílio aí nos Estados Unidos, que deu muita liquidez para as pessoas, mas você vê ainda um movimento, mesmo com a queda muito grande em tecnologia, um comportamento mais voltado para o longo prazo, né? Não, exato. Eu acho assim, de novo, eu acho que aqui é uma questão muito mais estrutural, né? Obviamente, a gente tem diversas disfuncionalidades, né, na economia nacional. Uma delas é que o governo, enquanto agente, ele compete por poupança interna, né? E aí, nessa competição por poupança interna, você pode, de novo, emprestar para o governo brasileiro livre de risco, entre aspas, e ganhar 10, 12, 13, 14%, ou tomar risco numa economia que volta e meia tem muitos solavancos, muito cíclica, então isso acaba sendo negativo, é uma das. Eu acho que o Fábio Jambianchi, que escreveu Nas Vacas Sagradas, que acorrentam o nosso crescimento, ele colocou uma dessas lá. É um bom livro até para se ler assim, sobre economia nacional. Então, assim, a gente tem esse problema. E as pessoas... Aí, obviamente, a gente teve confisco de poupança, muitas moedas, perda do poder de compra. Então, a gente foi formado com uma mentalidade de que, poxa, eu preciso proteger meu dinheiro, e meu dinheiro protegido é não investindo em ativos monetários e financeiros, né? Porque eu botei na poupança, foi confiscado, eu guardei no cofre, o dinheiro se perdeu, né? Deixou de existir, bem dizer. Então, cara, no passado, assim, uma forma de você proteger patrimônio é comprar um carro, né? Olha que absurdo, assim, que é uma coisa que mais perde, né, valor, mas perdia menos que a inflação, né? O carro ele se mantinha um pouco menos que a inflação. Aí você teve joia, tinha ouro, e a compra do dólar também sempre foi uma presente, né? Você comprar e guardar no cofre mesmo, né? Então a gente se formou, a nossa formação econômica ou de investimento se deu muito nisso, até que daí vem em 94 o Plano Real e meio que acalmou um pouco as coisas, mas demora, né, até você mudar essa mentalidade. Essa nova geração ela começa vindo com uma mentalidade de tipo, não, dá para ter um pouco em bolsa, né, até porque a taxa de juros caiu e tudo mais. Acho que é um pensamento de longo prazo, assim, acho que teve uma miríade aí de educadores financeiros e influências que na sua maioria, acho que ajudam, né? Alguns atrapalham, mas assim mais ajudam em gerar essa maior educação financeira. Mas aí você está comparando, né? Um cara que já é maduro, que já tem 100 anos de história, com instituições que são respeitadas, ou seja, com uma economia que se pautou por esse Que crescimento. tem uma previsibilidade, né? Exato. Então, assim, difícil, assim, não tem. Os Estados Unidos, nesse sentido, realmente está muito à frente, né? Ou seja, o investimento em renda variável ele é comum, ele é presente, faz parte, as pessoas têm, e elas entendem que é assim que você consegue construir de fato patrimônio, né? Ou seja, não é investindo em títulos do governo americano, mas sim investindo tomando risco, né? Porque existe uma coisa chamada prêmio de risco no mercado. Então, se você toma risco, você é premiado por esse risco, especialmente a médio e longo prazo. Então, investindo em projetos, em empresas e por aí vai. E pegando até esse gancho agora, eu gosto da gente estar fazendo esse episódio agora porque a gente está no momento inverso, né? Eu gosto de explicar a situação. É muito mais trabalhoso, mais prazeroso também do que a gente falar do mercado que está subindo, né? O mercado está sempre subindo, fica fácil, né? Não tem muito o que falar. Mas acho que a situação agora é bem peculiar, né? Porque a gente tem um mercado americano, entre aspas, sendo o patinho feio do momento, e o Brasil, que virou meio que, principalmente o real, né? Uma moeda de commodity, uma proteção para o momento atual, mas eu queria que você tocasse no ponto do seguinte, né? Pô, a gente tem a Bolsa Americana caindo, bear market, né? Se pegar só o índice, ok, mas a maioria tem muita ação aí caindo 70%, 60%, 50%, 40%. A gente realmente fazia tempo que a gente não via uma queda tão expressiva, principalmente nas empresas com crescimento lá na frente de tecnologia, que é muito até o nosso caso e o nosso DNA. Mas eu queria que você tocasse, acho que mais a fundo, pô, a gente vê muitas pessoas aqui no Brasil falando, mas eu vou diversificar lá fora para quê? O real está valorizando, as ações lá fora elas estão caindo, né? Por que eu vou investir lá fora, né? Então fala um pouco na sua visão, como é que está esse momento atual, né? Principalmente vindo da pandemia, né? Que toda essa artificialidade aí causou esses picos de volatilidade, né? Por que é importante? Realmente o momento é melhor agora para se investir até do que era antes. Boa. Vamos lá, acho que primeiro, assim, em investimento em renda variável, a gente sempre tem que tentar criar essa mentalidade do pensamento contrário, né?
Aqui nos Estados Unidos tem vários indicadores de sentimento. Indicadores de sentimento, eles pegam a percepção dos investidores, dos gestores, dos financial advisors, né, dos assessores de investimento, às vezes pega das manchetes de jornais, enfim, e fazem compilados, né, para dizer o seguinte, olha, qual que é o sentimento hoje que existe ou que está dominante no mercado. E recentemente, todas essas quedas, né, você começa a ver muita notícia de queda, e aí você vê, quando se fala em queda, se fala em recessão, ou se fala que a economia americana vai mal. É a mesma coisa quando o dólar estava subindo, chegou a bater lá quase 6, e aí sempre surge aquela manchete, não, o banco XYZ fala que pode ir a 7. Sempre vem o momento do inferno ou da euforia total, né? Exato, e a mesma coisa que no dólar agora, quando bateu 4,60, não, a economista prevê que pode ir para 4,30, e aí o cara faz assim 5,18, opa, peraí. Então, assim, o mercado financeiro ele muda de opinião como quem muda de roupa, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso e tentar desenvolver esse pensamento contrário, né? Tipo, poxa, se realmente está todo mundo falando que está ruim, talvez agora seja o momento para você se interessar, né? Eu sempre falo, o mercado de renda variável é o único mercado onde você vê tudo vermelho, menos 30, menos 40, e você foge, né? Se você chegasse no supermercado e vê tudo menos 30, menos 40, opa, peraí, vou aproveitar, deixa eu ligar para minha tia, ver se ela não quer também, vou comprar um azeite, um sabão em pó extra aqui para ela, porque é para aproveitar. E renda variável é o contrário, né? A gente vê tudo caindo e a gente fica com receio e quer sair correndo. Então, eu acho assim, houveram alguns exageros em termos de política monetária que vão sendo corrigidos com a redução do balanço do Fed e aumento de juros. Esses exageros, obviamente, eles geraram exageros também em termos de valuation, e o mercado sempre exagera para cima e para baixo. Uma realização de 5 a 10% no índice S&P é algo normal, mas a gente está falando de uma realização de 20%, então já é uma queda maior do que o normal, e essa queda além do normal advém essencialmente de uma desaceleração da economia americana. A economia americana não está em recessão, é importante que se diga, tá? Caminha para, ou pode ser que venha chegar numa recessão. Eu me dei o trabalho de ler o relatório do Goldman e do Deutsche Bank que falavam em recessão, e ambos são muito vagos em dizer, olha, pode haver uma recessão, deve acontecer em 2024, seria uma mild recessão, né, seja uma recessão pequena. Ninguém consegue afirmar ainda que de fato possa ter uma recessão nos Estados Unidos. Se houver uma recessão nos Estados Unidos, isso não necessariamente é bom para mercados emergentes, né? Você já tem, a Europa se encaminha para uma recessão e não tem muito como fugir disso, seja por conta do gás, pressão inflacionária e dificuldade de crescer em meio a um conflito que está centrada lá. E aí, se você tem uma recessão também nos Estados Unidos, a China não vai carregar o crescimento do mundo sozinho, né? Tanto é que ela já está desacelerando, até por conta do fechamento que teve lá, de Covid e tudo mais. Então, isso acaba sendo ruim para o Brasil também. Tenderia a reduzir preço de algumas commodities, tenderia a reduzir demanda, né, de algumas commodities, de crescimento global. Então, assim, por que diversificar, por que investir internacionalmente? Bom, porque ao concentrar sua poupança toda no mercado emergente, você continua suscetível aos mesmos ciclos e aos mesmos riscos de economia global, só que você não tem o benefício de uma diversificação. O que acontece sempre em grandes crises, né? Especialmente em paura, em exagero, em pânico de mercado, o dólar salta contra o real. E ele não salta só contra o real, ele salta contra a lira turca, contra o rand sul-africano, contra a rúpia indiana, o peso mexicano. O famoso porto seguro, né? Não tem muito como escapar. Exato. Exato. Veja que em 2008, né, o Brasil estava muito bem, a crise foi imobiliária, nos Estados Unidos não tinha nada a ver com o Brasil, e a Bolsa brasileira caiu a mesma coisa que a Bolsa americana, se não me engano foi exatamente quase o mesmo número, tipo 57%, 56%. Só que o dólar salta, né? O dólar na época saltou de 1,60 para 2,20, assim, ó, em meses. Proporcionalmente, em termos de variação percentual, é coisa pra caramba, tá? Então, assim, você sempre fica exposto a isso, né? Crise no México, o Brasil sofre. Crise na Argentina, o Brasil sofre. Crise asiática, o Brasil sofre. Crise nos Estados Unidos, o Brasil também sofre. Além das crises que a gente inventa internamente. Então, a questão de diversificação eu vejo muito mais como uma necessidade. A gente tem passivos dolarizados e a gente não tem ativos dolarizados. Quem tem o reajuste de aluguel em GPM sabe o que eu estou falando. Foi bizarro. Quem não tem, provavelmente usa um iPhone, sabe o que eu estou falando. Ou mesmo qualquer commodity, hoje ela é cotada em dólar. Eu lembro, poxa,
tem um amigo meu que trabalha no interior de Passo Fundo, cara. O cara tá lá no interiorzão do Rio Grande do Sul. O cara tá com 4 telas, Bloomberg, e tradando soja em Nova York. Então, ou seja, a soja que eles estão produzindo lá no interior do Rio Grande do Sul, cara, assim, se ficar mais caro em dólar, o cara vai vender para fora, ponto. Então, assim, vai ficar mais caro no Brasil. Então, a economia, querendo ou não, ela é dolarizada. Então, a gente tem que equacionar isso e ter ativos dolarizados também. Tá, e deixa eu te perguntar, a tua visão, né? É claro que, fazendo uma introdução também, eu acho bem importante, a gente tem um cenário que os Estados Unidos não vive desde os anos 80 e /70, e muito diferente, inclusive, né? Fazia muito tempo, né? Os Estados Unidos não estão acostumados com uma pressão inflacionária, com a economia crescendo do jeito que está, né? Eu falo para o pessoal que a gente tem são diferentes inflações. A gente tem uma inflação nos Estados Unidos com crescimento muito acelerado, nível de consumo muito acelerado, enquanto no Brasil você tem uma pressão inflacionária muito grande com desemprego muito elevado, né? Então são paralelos muito distintos. Como que você enxerga a tua visão, acho que da atuação do Banco Central americano e quais os efeitos disso, né? Acho que tem muita gente falando que a taxa de juros dos Estados Unidos pode chegar a 3, 3,5, tem gente aí falando até muito superior a isso. Primeiro, acho que qual que é a tua visão sobre esse ponto, falando macro mesmo, e qual que você acha que pode ser a consequência disso? Vamos lá, eu acho que assim, o Banco Central americano ele errou, né? Isso agora ficou muito claro e é sempre fácil criticar ou apontar o dedo, errou, depois isso aconteceu. Ele errou em fazer uma aposta que fazia sentido sob certo aspecto, sob ponto de vista, né? Obviamente que o Banco Central ele não, eu acho que o principal erro é que o Banco Central ele não deve fazer apostas, né? Mas ele não fez trade, né? Exato, mas ele fez uma aposta arriscada que parecia fazer sentido e se mostrou errada, né? Que era de uma inflação que era transitória e não precisaria mexer com os juros, né? Ele estava com receio de tirar estímulos do paciente, né? Ou seja, matar o paciente antes de ele sair do hospital, né? Ou de jogar de novo ele em coma antes de ele conseguir sair de fato do hospital. Só que o fato é que a inflação ela se mostrou menos transitória do que parecia e aí quando o Banco Central teve que agir, ele tem que agir, ele tem que ser mais assim, o aumento, né, o impacto dele acaba sendo maior e porque ele tem que correr atrás, digamos assim, né, a expressão aquela do Fed está behind the curve, né? Tem gente que fala que o Fed nem vê mais a curva, né, de tão behind que ele estava. Que é um pouco isso, assim, a inflação estava lá em 8 e o juro em 0, praticamente meio, né? Então, assim, cara, tem que ir muito adiante esses juros. Bom, isso já passou. O Fed ele já veio daí, mudou completamente a retórica, tem tido uma retórica muito forte, e isso é parte dos instrumentos de política monetária dele, não só aumentar os juros, mas a forma com que ele fala e se comunica. Não é à toa que a economia americana já está dando claros sinais de aceleração. Os PMIs já voltaram, a inflação já fez pico em março, já reduziu, na verdade já reduziu em março e em abril, tá? Os últimos dados de inflação ainda são altos, mas já reduzindo, né? Ou seja, Sim. uma montanha que começa a reduzir e que caminha para chegar ao final do ano ainda acima de 100. Os próprios resultados corporativos, né? Se a gente pegar o resultado do Walmart, do Target, a análise aí, a gente não tem nenhuma delas na carteira porque não é muito DNA, mas se você olhar, fica meio claro assim, para a gente, na nossa interpretação pelo menos, que está realmente atingindo o pico da inflação, né? Exato. Então, assim, o cenário de inflação caminha para a gente fechar o ano com uma inflação aí um pouco acima de 4, que ninguém sabe exatamente, ainda sempre pode acontecer, até porque são choques de oferta, né, a inflação. E aí uma defesa que eu faço ao Banco Central americano, que apesar de ter errado, é que hoje, assim, você pode jogar o juro lá para cima que você não vai matar completamente essa inflação. Você vai jogar a economia numa recessão e isso ainda pode ter uma estagflação por conta do choque de oferta, né? Grande parte da inflação, ela vem de preço de alimento e energia, são choques de oferta, né? Seja Sim. porque o gás ficou caro, o petróleo ficou caro, a gasolina, o trigo, os fertilizantes e por aí vai. Então, assim, o Banco Central ele tem que agir e ele está agindo. A retórica dele mudou sensivelmente e isso já está tendo impacto. E isso ajuda ele não ter que elevar o juro tão longe quanto alguns imaginam. Aí não há concordância nisso. Tem gente que fala que não vai parar em 3, que tem que ir para 4 e 5, porque as pressões vão continuar existindo. Hoje, a curva de juros, olhando nos últimos 30 dias, ou até mais, me arrisco a dizer 45 dias, ela meio que se acalmou. Quer dizer o seguinte, o mercado parou de precificar que esse juro vai ficar subindo ad eterno. Não vai subir, mas você pega o gráfico de curva, o gráfico da curva de juros já meio que parou, né? Ou seja, deve ficar ali em um ano 3,
3,5, enfim, não está indo ad eterno, não vai lá para 5, como alguns falam, né? Então, assim, está dado que o Banco Central vai continuar subindo os juros esse ano, acho que isso já foi sendo colocado nos preços dos ativos, não é à toa que a Bolsa sofreu, e o que eu acho hoje é que não está na conta, né, essa desaceleração já vem acontecendo, que assim, de certa forma, controla os juros e aí desafoga um pouco o mercado de ações. A gente viu as ações de tecnologia todas, elas sofreram muito esse ano por conta de juros e desaceleração, são empresas de crescimento, em cenário de desaceleração isso acaba sendo ruim. Mas hoje eu sou, de novo, um pouco daquele pensamento contrário, fico tentado a achar que eu pensar ou analisar ou estudar, será que a assimetria não está exatamente nessas empresas? Eu acho que o petróleo, sim, tem vários fatores que mostram que o petróleo não deve cair ainda, né? Mas, poxa, será que agora é o momento de se expor a empresas de petróleo que já subiram 40%, 50%, enquanto o índice caiu 20%? Né? Será que nas empresas de tecnologia você ainda não encontra empresas que hoje têm caixa robusto, que negociam múltiplos bem mais baixos, com retorno? Foi jogado tudo no mesmo bolo, né? Claro, você pegar o Venture Capital é a mesma coisa, o capital secou, mas você colocou muito bem. Tem empresas, a gente fala isso pro pessoal, caixa robusto, muito pouco endividada, né, com crescimento ainda consistente, apesar do impacto pontual, que é claro que isso ia acontecer, mas pensando no longo prazo, a simetria, o fundamento está ali, né? E, de novo, acho que se a gente pensar em pico de queda, acho que o último tão agressivo quanto que a gente está vendo foi em 2008, né? Para essas empresas de tecnologia, e depois 2000, né? Então a gente vê oportunidades realmente únicas aí. E pegando só um gancho, voltando um pouco, você falou de inflação, a gente estava num bate-papo interessante, eu queria saber um pouco da tua visão aí de Miami. Tem um tempinho que eu não vou para Miami. A semana passada eu estava em Nova York e impressionante como estava aquilo lá. Eu nunca vi Nova York daquele jeito. Parecia o Réveillon, um negócio, tal quantidade de gente na rua e consumindo. E aí eu falei, cara, vou fazer uma pesquisa aqui, né, com amigos, gestores e tudo mais. E aí eu tive um dado bem interessante. Falei com o pessoal que estava em Chicago e em Los Angeles, né? E os dois me falaram o seguinte, cara, aqui está muito, muito parado mesmo. Tanto de nível de consumo, pessoas na rua, falando que a sensação é muito parecida com 2019, né? Que dá um indicativo também do que a gente está falando de inflação. E aí eu falei, poxa, realmente, Nova York, se a gente parar para pensar, é uma cidade muito turística, né? Muito estrangeira. E Miami, querendo ou não, também tem esse certo ponto do estrangeiro. Como é que estão as coisas aí, nesse sentido? Cara, eu ia dizer o seguinte, ainda tá bastante... Eu acho que Miami, em especial, ela passou por um momento agora diferente, né, nesse pós-pandemia, que ela acabou atraindo muita gente, né? Teve uma confluência de fatores que ajudaram Miami. Na Flórida você tem um tax rate, né, uma taxa de imposto que ela é mais baixa do que em outros estados. Com a possibilidade de mobilidade de vida, você conseguir trabalhar em qualquer lugar, muita gente migrou, seja porque paga menos imposto aqui e porque dependendo do estado que você estava, na Califórnia ou em Nova York, é mais barato o custo de vida aqui, referente a esses estados. E você tem ainda um benefício de ter um clima mais... Você não tem invernos tão rigorosos e tal. Então, isso atraiu empresas, atraiu gente. Junto a isso, especificamente em Miami, você tem um prefeito que ele é muito pró-business e tem incentivado muito a cena de cripto aqui, né, em Miami. Então, isso também ajudou. Então, assim, acho que Miami ainda vive as coisas ainda estão bem cheias, digamos, por aqui, né? Você vê ainda muita coisa acontecendo, lojas cheias, ainda talvez mais parecido com Nova York do que Chicago. Mas eu acho que também, de novo, Miami é um ponto específico, né? E tem isso que tu falou, né? E até pegando esse gancho que tu falou, tem uma expectativa muito grande agora com as férias do Hemisfério Norte, que começam começando agora, né? Junho, julho, agosto, aí são os principais meses de férias, né? Você tem verão aqui. Cara, vi na CNBC o CEO da TripAdvisor, o pessoal do Airbnb, as companhias aéreas também. A primeiras férias sem Covid, de fato, assim, né? Que você tem. 2020 tudo fechado, 21 ainda com variantes e tudo mais, e agora 22 não. Então, existe uma expectativa muito grande, assim, da indústria de turismo aqui nos Estados Unidos, e aí Miami acaba sendo um hub também, né? As airlines estão tudo, inclusive aumentaram o preço pra caramba, né? Por conta dessa demanda gigantesca, né? Impressionante. Mas deixa eu até... A gente fez o gancho, voltou para a inflação, agora pegar outra.
a gente estava falando da simetria, principalmente tecnologia, mas pegando da tua visão, né? Vocês têm insights lá e você solta bastante insight aí pela Avenue, muito, muito bacana, que eu inclusive recomendo. Aonde que você está vendo que tem oportunidades muito boas de investimento para aquele investidor que vai abrir a conta na Avenue aí quando pensa em alocação aí nos Estados Unidos? Eu tento sempre pensar no seguinte, né? Pensando na carteira total do cliente que já tem, normalmente já tem uma exposição ao Brasil, né? Eu digo aqui, cara, vale a pena você vir e buscar alguma coisa que você não tenha acesso no Brasil, que aí você também consegue diversificar a carteira. E aí, querendo ou não, passa pelo universo de tecnologia, que não é só Google, Apple, Facebook, né? O universo de tecnologia, você tem empresas de semicondutores, você tem empresas de social media, você tem empresas de robótica, você tem empresas de cybersecurity, que a gente comentou, de biotech. Então, assim, tem um espectro bem grande de tecnologia para você buscar alocação de investimentos, especialmente nesse momento onde as ações de tecnologia sofreram bastante. E, assim, para quem tem paciência e orientação a médio e longo prazo, a gente nunca sabe, a gente não vai pegar a reversão, né? Você vai pegar as mínimas, quando que... Mas ex-post a gente sempre olha, né? Poxa, o cara que comprou ali na mínima da pandemia, né? E tal, e aí a gente fica... a gente nunca vai saber muito a mínima, mas... O fundo do poço é impossível de prever. Agora, saber que o preço está interessante é fato, né? Exato. Então, assim, acho que vale a pena olhar, assim, empresas de todo o espectro, né, de tecnologia. Assim, o setor financeiro, ele, apesar do aumento de juros, você teve o receio aí de um possível aumento de inadimplência com recessão, isso também afetou negativamente, mas aí provavelmente as pessoas já têm normalmente ações de bancos brasileiros em carteira, né? Então não necessariamente faz sentido ter mais setor financeiro em carteira. E aí, assim, para quem quer assim, menos risco, assim, mas para quem quer seguir o mainstream, hoje se fala em empresas mais defensivas que se beneficiam do cenário inflacionário porque conseguem repassar preços. A minha ressalva só é que esses papéis já performaram relativamente bem. Se o papel ficou no 0 a 0 esse ano, ele já está bem, né? Porque o índice caiu 15. Então, você pega ações da Coca-Cola, Pepsi, empresas de tabaco que conseguem repassar preços, várias dessas já tiveram uma performance que não foi tão ruim quanto, né, o Google, o Facebook, que caíram mais. Então, por isso, de novo, eu sou viesado a olhar essas outras coisas, né? Eu sempre, pego o exemplo o Google anunciou um programa de recompra de ações de 70 bilhões de dólares. 70 bilhões de dólares dá, grosseiramente falando, 350 bi de real. O cara ele poderia quase comprar a Petrobras, assim, né? Em termos de valor de mercado, né? Isso é só um programa de recompra do Google com uma parte do caixa deles. Só para dar uma dimensão, assim, mais ou menos, do que são essas empresas. E assim como o Google tem outras, né? A NVIDIA se encontra hoje no mínimo de múltiplo, né, de toda a sua história. Nunca negociou a 24 vezes lucro, negociava a 60. E o pessoal pagava e queria comprar, e hoje a 24 ninguém quer. PayPal negociando 3, 4 vezes price sales, enfim, tem várias coisas. Facebook, né? Facebook negociando a 13, 14 vezes lucro. Então, assim, tem várias coisas dentro do espectro de tecnologia que eu acho que vale a pena olhar, né? E deixa eu pegar um tema que eu vejo muita dúvida mesmo, tá? Principalmente do pessoal, até de mercado financeiro eu vejo que tem essa dúvida, mas principalmente das pessoas, dos investidores aí que estão investindo até com a Avenue. A questão da diferença e da importância até, puxa, por que eu vou comprar real estate, os REITs aí nos Estados Unidos, né? Sendo que eu tenho fundos imobiliários no Brasil. O pessoal assim, não consegue tangibilizar muito esse acesso aos REITs aí, que putz, são baita produtos aí nos Estados Unidos e tem um mundo, né, nesse setor. Exato. Assim, os REITs, eles recentemente sofreram, assim, era uma classe de ativos que vinha performando bem, até, eu diria, março, se não me falha a memória, e em março começaram a cair muito por conta da perspectiva de juros e impacto disso dentro do mercado imobiliário. Mas aí também, de novo, tem um pouco de efeito geral de mercado, de exagero, porque tem REITs que continuam com uma vacância o cara tem 95% alugado, baixa vacância, aluguéis continuam sendo reajustados, enfim, tem muita coisa que não tem relação necessariamente direta com taxa de juros, que tem yields de 4%, 5%. Então, hoje eu diria que em REITs é fácil você conseguir montar uma carteira que vai te remunerar uns 5% em dólar ao ano,
diversificado, né? Ou seja, tem um REIT de apartamento, tem um REIT de escritórios, de shopping e um de infra, que é a antena de celular, por exemplo, não tem nada a ver, ou até de storage, né? Então, assim, você tem um espectro muito grande de tipos de investimento imobiliário. Você consegue montar uma carteira diversificada, que não sofre o risco de um único específico. Ah, não, poxa, mercado imobiliário americano. Não, mas coisas são apartamentos, casas, outra coisa é office, outra coisa é shopping e por aí vai. Então, você consegue montar uma carteira diversificada com yield elevado para o patamar daqui, né? Yield de 10% não é uma realidade dos Estados Unidos. Né? Também tem que contextualizar. Ótimo. E agora pegando um tema aqui que a gente gosta muito, tá? É o nosso principal tema de case aqui, tanto de venture capital quanto até no nosso fundo de equities aqui, que é a questão de blockchain, né? E eu sei que a Avenue aí anunciou recentemente também que está lançando, né, o produto aí de criptoativos. E eu acho que primeiro, antes de você dar a deixa aí da solução da Avenue, né? Eu queria te perguntar a sua visão, né, sobre blockchain, sobre cripto, sobre Bitcoin. Fica à vontade aí para navegar nesse tema, a tua visão e, claro, o que vocês estão fazendo aí de diferente, né? Acho que pode agregar em termos de solução para os clientes. Boa. Começar então pelo final, né? Eu acabei que eu não falei, não fez tanto propaganda da Avenue, mas só para quem não sabe, né, através da Avenue, de novo, você consegue um cadastro em 15 minutos, um documento com a CNH e um comprovante de residência. Você consegue abrir uma conta, nós somos uma corretora americana, então você consegue abrir sua conta numa corretora americana. Com 2 cliques, você consegue fazer uma operação de câmbio e comprar dólar, né, e ter dólar aqui nos Estados Unidos. A gente fornece um cartão para quando você viajar e você quiser usar, é um cartão de débito, no caso. Você consegue comprar ações, REITs, ADRs, ETFs e ter uma carteira super global, super diversificada. E agora com o auxílio da Avenue também, né? Com termos de carteira e tudo mais, né? Exatamente. E agora você também consegue comprar suas criptos dentro da Avenue. Acho que um diferencial que a gente tem é que dentro desse universo de cripto, que ele ainda é muito não regulado, né? Nós somos uma empresa que ela é regulada, nós somos um broker-dealer aqui nos Estados Unidos, né? Então, a gente tem por trás da gente, nos Estados Unidos, a FINRA e a SEC, que são os 2 órgãos do governo americano que nos regulam. E no mercado brasileiro, para a gente conseguir oferecer isso no Brasil, a gente ainda tem o Banco Central e a CVM também, porque recentemente a gente comprou uma distribuidora de valores, uma DTVM. Então, assim, a gente tem uma operação totalmente regulada, né? Ou seja, aqueles riscos assim de mandar meu dinheiro, sei lá, para um país, para a Ucrânia, esse dinheiro de sumir, não é bem assim. Então, essa é uma vantagem. E a vantagem de você concentrar tudo em um único shop, né? Um one-stop shop. Então, você consegue, de novo, ter uma carteira global, inclusive com as suas criptos. E a gente já tem um espectro ali de mais de 35, se não me falha, criptoativos, tá? Bom, o mercado de cripto é um negócio muito, muito doido, muito novo, né? E toda a tecnologia, ela tende a ser volátil por natureza. Eu acho que as criptos, elas tem 2 coisas. Uma, elas ficaram too big to ignore, né? Assim, tanto é que os institucionais todos começaram a se mover, né? Ou seja, bancos oferecer isso, né? O JP Morgan, Morgan Stanley oferecerem isso para os seus clientes. Empresas tendo isso também. Só um detalhe, o Bank of America anunciou recentemente que não vai trabalhar com cripto tão cedo, né? Só para dar uma polêmica aí. Exato. Mas tem alguns que já, o Morgan Stanley, o JP. Então, os bancos, né, adotando isso, as empresas adotando, sejam algumas de pagamento, até para propiciar que você consiga usar, né, suas criptos como parte de pagamento, então PayPal, Square e outras fazem parte já disso. As empresas de e-commerce também, você viu lá o Mercado Livre, você viu a Tesla alocando parte do caixa. Então, assim, começou a se institucionalizar. O mercado que até então ele ficava restrito a pessoas físicas operando em contas externas, descentralizadas, desreguladas e tudo mais. Poxa, você começou a trazer grandes agentes que atraem a regulação e conseguem fomentar uma categoria. Então, acho que isso traz um sustentáculo para esse mercado. E eu acho que o segundo ponto, que é super relevante, é que isso só também acontece porque toda tecnologia ela se propõe a resolver um problema, né?
E o blockchain, ele se propõe a resolver certos problemas que você tem, problemas monetários que você tem, seja de alguns países que têm dificuldade em transacionar com outros, segurança de poupança descentralizada. Existe uma teoria muito forte, né, aquela coisa meio teoria conspiratória, que esse congelamento de recursos de oligarcas russos, por exemplo, né, isso trigou ainda mais uma demanda ou um interesse, né, por uma forma de proteção de patrimônio que não seja necessariamente só em dólar, né? Veja lá, eventualmente o cara que tinha seu patrimônio em dólar, ele não tem nada a ver com a decisão do Putin de invadir a Ucrânia e ele ficou com seus bens congelados, né? Por uma decisão do país, dos Estados Unidos, né? Eu vi gente aqui nos Estados Unidos que critica os Estados Unidos por terem feito isso exatamente porque é meio que um tiro no pé, tá? Não sabe o futuro, mas me parece fazer sentido. Existe um racional nessa linha de proteção de patrimônio, preservação, né? E aí o blockchain acaba surgindo como uma alternativa, né? De novo, resolve um problema, tá? Então, por esses pontos, eu acho que esse trend que obviamente está sofrendo muito agora faz parte, né? Ele tem uma correlação forte com ações de tecnologia, com o mercado de tecnologia, então ele não oferece alguns benefícios de proteção de patrimônio ou até mesmo de diversificação, porque mostrou-se que tem uma correlação, pelo menos nesse momento, mas ainda assim... Esse risco sistêmico deixou extremamente correlacionado. Mas ainda assim não pode ser ignorado. Eu acho que tem pontos positivos ali e que ajudam a sustentar a ideia do blockchain por mais tempo, né? E acho que eu vou fazendo um paralelo com o que você estava falando há um tempo atrás do supermercado, né? Quando tinha desconto no supermercado, todo mundo quer. Quando tem desconto em ação, não, né? Bitcoin é 70 mil, todo mundo quer comprar. Bitcoin é 30 mil, ninguém quer mais. Né? Não faz o menor sentido, né? Exato. Mas a gente, defende muito a ideia e é sensacional aí esse trabalho que vocês estão fazendo. Até colocando um pouco da nossa visão aqui para vocês, a gente anunciou até um deal de Venture Capital muito nessa linha. A gente acredita muito nisso, né? Que vocês estão fazendo, que é a questão da convergência, né, entre o mundo dos ativos digitais com o mercado financeiro tradicional, né? Acho que é muito por essa linha que a gente está vendo. E, William, eu acho que para a gente finalizar, acho que batemos um papo super bacana aqui de um tema, acho que tá muito em discussão aqui, né? É aquele sempre do céu ao inferno, antigamente dos Estados Unidos. Eu ouvi em dezembro, nunca vou esquecer isso, de um assessor que é muito amigo meu. Ele chegou, cara, eu tô desesperado com o Brasil, cara, os clientes estão putos, estão querendo vender tudo, vou comprar só Estados Unidos. Eu falei, cara, no mercado financeiro não existe 880. Ou você faz uma alocação eficiente pensando no longo prazo, ou a coisa não vai dar certo, né? Então, imagina, né? O investidor sempre querendo pular de galho em galho. Mas acho que está muito bem claro as vantagens aí que a Avenue tem. Não à toa os números muito representativos em termos de disrupção, né, de trazer o cidadão comum para investir no exterior, mas queria que antes de finalizar, dê seus recados finais em termos de novo, né? Acho que por que ter a diversificação internacional e, claro, investindo através da Avenue e não através de outros lugares. Boa, gente. Então, assim, primeiro agradecer a oportunidade, dizer que hoje a gente é a maior operação em termos de número de clientes, né? Nenhuma operação mesmo brasileira tem tantos brasileiros investindo aqui nos Estados Unidos como a gente, né? Estou falando de BB Securities, Itaú Securities, nenhum tem essa quantidade de clientes que a gente tem, então realmente hoje a gente é a maior operação. De novo, assim, uma operação que cada vez mais a gente vai ampliando o leque de produtos, né? Então, além dos listados, a gente tem hoje cripto, a gente oferece uma solução de banking, a gente oferece fundos, para mínimos maiores, a gente já consegue oferecer bonds também, né? Que o mercado de bonds é um mercado diferente, então os mínimos de investimento são maiores mesmo. Então, cada vez uma solução mais completa para te ajudar nessa jornada, né, de se tornar um investidor global, que é algo extremamente importante, é uma necessidade, especialmente para o brasileiro, né? Em Miami, poxa, já cansei de encontrar com colombiano, venezuelano, argentino, e todos eles já entenderam a necessidade, a importância de investimento internacional, a importância de investir em moeda forte, de investir numa economia que é dinâmica e que através dos Estados Unidos você consegue acessar o mundo inteiro também, né? Vale lembrar que você tem hoje alternativas de investimento aqui nos Estados Unidos são globais, você consegue investir na Tailândia, você consegue investir em diferentes mercados através do mercado americano. E assim, o Banco Central brasileiro tem as suas reservas em dólar,
Por que você não vai ter suas reservas em dólar? A moeda brasileira, a economia brasileira são cíclicas, sujeitas a diversos fatores de risco, né? Por que você não se protege, dado que a tua vida, a tua renda futura já estão atrelados a isso e você tem passivos que são dolarizados? Então, você precisa equacionar essa balança que está desregulada. E uma forma de regular essa balança desregulada é ter um pouco de ativos em dólar. E aproveitando o momento atual, assim, você teve já o dólar já esteve em patamares mais elevados, já cedeu um pouco, e as ações hoje se colocam, especialmente para quem tem estômago e perfil, né? Ações estão em patamares que você não vê há muito tempo. Então, acho que assim, esse é um momento extremamente pertinente para daí você, no mínimo, se interessar, né? E que bom que você esteve aqui nos ouvindo. Se você está aqui nos ouvindo, é porque você já se interessou, já é um primeiro passo, né? Bom, sem dúvida. Ô, William, obrigado mesmo pelo teu tempo. Eu sei que é bastante corrido aí, principalmente agora. E a gente fez não pode falar cagada, né? Mas a burrice de marcar o call no último dia útil do mês, essa gravação. Mas acho que valeu muito a pena, como eu coloquei, né? O momento não poderia ser melhor para a gente debater esse assunto bem bacana. William, brigadão pelo teu tempo aí. E cada vez mais sucesso aí para você e para a turma toda aí da Avenue, viu? Brigadão. Não. Obrigadão, Renato. Fico aqui à disposição para os próximos. Aquele abraço. Valeu, um abraço.